Somos todos malucos. Somos, António Raminhos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Claro, eu acho que sim. É? Não é apenas um nome, Okay. É mesmo uma constatação. É uma verdade factual. Então, hoje o Porque Sim Não É Resposta é especial, porque vamos juntar o psicólogo Eduardo Sá com António Raminhos. Eu não sei se isto não acaba numa consulta em direto. Opa, É sim, capaz? eu por acaso. Tens aqui duas perguntas. Não é isso. Não, eu por acaso faltei à minha consulta para poder estar aqui. Ok, Portanto, se então- calhar agora vai ter que compensar. Olá, Eduardo, boa tarde. Já sabe, tem aqui uma consulta que entrou à última da hora. Também é só meia hora, portanto é uma consulta rápida. E para explicar o que vamos fazer neste Porque Sim Não É Resposta, temos connosco, como já perceberam, o humorista António Raminhos, que é o convidado do psicólogo Eduardo Sá, para falar sobre o seu podcast, que já tem 2 anos. Mas, na realidade, o primeiro episódio foi em 2021. Pronto, mas agora é que vai ficar conhecido, Sim. porque passou para a plataforma espero do bem que sim. Observador. Chega a mais portanto, pessoas. Bem-vindos a ambos. Raminhos, posso tratar por Raminhos, Raminhos, não é? sim. Eu já há bocado chamei-te António e tu não deste Eu não- conta. não. Portanto, é melhor Raminhos. Eu começo por ti. O que é isto do podcast Somos Todos Maluco? Ou se é um bocadinho aquela ideia da frase de gênio e de louco, todos temos um pouco? Eu acho que são as duas verdade, mas neste conceito do Somos Todos Malucos, o nome surgiu exatamente de não é uma constatação factual, acho eu, porque isso obrigava um estudo intensivo, mas aquelas verdades que nós construímos, vamos construindo ao longo da nossa vida com as pessoas com quem nos vamos cruzando e percebendo que só abrindo a boca e partilhando certas ideias e medos e observações é que entendemos que se calhar a pessoa que está à nossa frente também já passou por isso, também tem o mesmo género de medos, ou tem outros que nós nem sequer nos apercebemos e temos pela primeira vez. Estava a ouvir-te com a Ana Sim. Markel no teu. Julgo que é o último. Sim, foi o último foi o episódio. último da última temporada, sim. E é muito engraçado porque vão falando e vão percebendo que têm algumas experiências com- Semelhantes, sim, porque eu acho que na realidade todos nós temos. É assim, o ser humano são, se não me engano, 300 mil anos de história que nós temos de presença neste planeta enquanto ser humano e neste momento somos 8 bilhões e tal bilhões de pessoas, não é? É virtualmente impossível alguém estar a viver alguma coisa pela primeira vez no mundo. É a sua história, não é? Mas certamente uma experiência que tu já tiveste, eu já tive. Agora eu vou vivenciá-la de outra maneira. Mas há ali pontos que se tocam. E é bom conversar sobre isso. Claro. Eduardo, o António Raminhos estava aqui a pedir uma consulta. Não sei se o seu doutor tem vaga agora. Olá, Judite. Olá, Raminhos. Olá. Não sei, Judite, eu acho que ele tinha hora marcada para hoje, às 4h30. Oh, Eduardo, há aqui o António Raminhos tem uma condição, já vamos falar dela, que é uma condição com a qual lida muitíssimo bem e de uma forma completamente desempoeirada. Não, publicamente, lidas bem sim. com ela publicamente e de uma forma muito desempoeirada. E eu, Eduardo, queria chamá-la à conversa para perguntar se nas relações familiares a aceitação deste tipo de condição, de doença, se é muito difícil para as famílias lidarem com doentes, porque nós sabemos que é difícil lidar com doentes com cancro, ou doentes com diabetes, ou com pedra nos rins, ou com ciática, ou com unha encravada, mas como é que se lida com alguém que tem uma doença mental? Olha, deixa-me só dizer-lhe que é mesmo um gosto grande para mim estar com o Raminhos aqui. Não fosse um homem muito mais novo do que ele, e seria uma conversa de homens de certa idade com a Judite. Olha, Judite, vamos lá ver. Eu acho que eu percebo o que é que o Raminhos quer dizer quando afirma que somos todos malucos. Mas eu estaria tentado, não é no sentido hábil do termo, a dar aqui só uma ligeira rotação àquilo que ele está a dizer para afirmar o quê? Para dizer que, de facto, nós, sendo pessoas com recursos absolutamente inacreditáveis, somos muito bonitos como pessoas mesmo, de uma capacidade absolutamente fora de lugar, mas somos uns maquinões que estão sempre a pegar informação, a associar informação, a torná-la cada vez mais complexa e nem sempre mais simples, de maneira que se possa entender e falar. E, portanto,
nós não somos todos tão saudáveis quanto nos vendemos. É uma pena, mas não somos. E, portanto, que, em primeiro lugar, uma pessoa no contexto de uma família possa viver à vontade, sem todos aqueles... Máscaras que usa fora de casa. Pó de arroz e outras coisas que às vezes se colocam para construir uma imagem que não corresponde de facto ao que é verdade. Se pudermos ser tão transparentes e tão espontâneos quanto podemos ser no contexto de uma família, obviamente significa que estamos em casa, o que é um privilégio absolutamente fora de lugar, porque muitas pessoas em muitas relações não se sentem em casa. Por outro lado, não é para tentar ser simpático para com o Raminhos, mas quando uma pessoa consegue, perante episódios que foi, vivendo passo a passo, de início com alguma perplexidade, depois com muito embaraço, o que é que eu faço com isto, mas seguramente com muito sofrimento, eu acho que quando se tem este movimento de partilhar este sofrimento e de alguma forma agir sobre ele, significa que por mais que haja coisas que estejam desarrumadas, bom, ele está a fazer um movimento que é de facto em tudo compaginável com a saúde mental, não sendo simpático para ele ou não pretendendo ser só mesmo verdadeiro, significa que quando ele faz isto está a ser seguramente muito mais saudável do que ele próprio porventura imagina. Agora, isto significa sofrimento, e aquilo que eu acho que parece quase um tabu nos tempos que correm é nós podermos assumir com verdade aquilo que faz parte da natureza humana. Nós somos pessoas magníficas que todavia se engasgam, que se atrapalham, que têm insucessos, que crescem muito mais com os insucessos do que com as coisas que fazem bem feitas. Às vezes nós esquecemos de dizer isto aos nossos filhos e é fundamental, que porque somos sensíveis, somos pessoas que muitas vezes ficam tristes e porque temos pessoas muito importantes ao nosso lado, mas que às vezes não pescam quase nada daquilo que se passa connosco, sobretudo naquilo que se passa mais profundamente dentro de nós. Sentimos-nos acompanhados por fora e às vezes sozinhos por dentro, e este mix que faz parte da natureza humana, de facto, ajuda-nos a perceber que nós não somos tão saudáveis quanto muitas vezes nos andamos aí a vender. Temos um potencial muito maior do que aquele que imaginamos e, portanto, somos todos malucos é uma forma bem disposta de dizer assim, olha, cuidado, reparem lá para o que se passa convosco e percebam que não precisam de ser perfeitos para serem as pessoas que podem ser. Eu não sei se já sabias que cada vez que acabamos uma consulta aqui no Porque Sim Não É Resposta, saímos daqui muito mais leves e bem dispostos. Acho que faz sentido. Faz sentido, não é? Sim. Quando tu decidiste divulgar publicamente que tens uma perturbação obsessiva-compulsiva, é assim que se... Sim. Não, é um POC? Sim, POC... Agora chama-se PhD. Não, isso é déficit de hiperatividade. Okay. Déficit de atenção e hiperatividade, sim. E isso é uma... E tu combinas os dois? Fazes um pijaminha? Sim, entre outras coisas, sim. Porque são condições que muitas vezes podem andar em conjunto, sim. Tu fizeste esse disclaimer público, deste uma entrevista muito interessante à secção de saúde mental aqui do Observador, sim, contando como é que isso aconteceu. Já há uns 2 anos, talvez, sim. Já foi há tanto tempo, ok. E uma das coisas que me ficou na memória dessa entrevista foi quando o teu médico disse e que tal tomar aqui qualquer coisa para controlar isso, e tu respondeste, o quê? Claro, medicação? Mas isso é o estigma, outro dos estigmas associados à saúde mental é o estigma da medicação, não é? Mas aí tu perguntaste, mas eu não sou maluco. Não, eu não perguntei, mas eu coloquei o próprio selo em mim. E eu sou mesmo maluco. Se eu estou a tomar medicação, já estou a entrar num registro de algo palpável, porque enquanto é só no domínio do psicólogo, são conversas, não é? Tem aqui algo metafísico, portanto, filosófico. De autodescobrimento. Sim, autoconhecimento, estás a descobrir. Agora, tu tens que tomar um antidepressivo para te regular. Tu não tens, não é? Não tens, não és, quer dizer, podes tomar ou não, porque a decisão é sempre final, é sempre da pessoa, não é? Mas tu queres sentir-te melhor.
tu queres sentir-te melhor e preferes e reconheces o benefício da medicação. Agora, mas o médico te respondeu, desculpa, foi muito interessante. O que é que o médico te disse? O meu psiquiatra na altura, quando eu comecei com as minhas questões todas, disse, agora vou ter que tomar isto. Ele disse-me aquilo que é bastante óbvio, depois de o ouvirmos, que é, se tu tivesse um problema no coração, tomavas uma estatina. Se tivesse uma hipertensão, tu tomavas um comprimido por dia, ias deixar de fazê-lo? Eu, não. Então, se o cérebro é um órgão, e que neste há um caso neurotransmissor que precisa de uma ajuda. Há os teus neurotransmissores não funcionam da mesma maneira. Isto está estudado. Há uma componente. Este antidepressivo tem estudos sobre feitos que provam que te pode ajudar nesta condição. É um dos medicamentos mais estudados. Se sabes que isto... Se o cérebro é um órgão, por que não fazê-lo também? Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Só que tu não assumes o problema, desculpa interromper. Sim. É porque é esta questão. E isto vai ao encontro que o Eduardo estava a dizer, porque nós não assumimos o cérebro como um órgão. Nós assumimos o cérebro como a nossa própria identidade. E nós como culpa nossa? Não, como se nós fôssemos o cérebro. E nós somos um conjunto de experiências. Se o cérebro está estragado, a culpa é nossa. Eu não conheço ninguém que tenha uma doença. Imagina, eu estou a perceber o que estás a dizer. Se tu tens o colesterol alto, provavelmente andas a comer muitos fritos e doces. Mas se tiveres de repente uma condição qualquer. Mas é que tu assumes como se fosse a tua personalidade. Exato. Essa é que é a questão, e não é a tua personalidade. Se forem os teus rins, não é só um órgão. Claro, mas o cérebro, se tu tiveres um desequilíbrio, tiveres uma depressão, um burnout, talvez muito pela culpa da sociedade, da pressão, deste tema não estar tão... cada vez mais estamos à vontade, mas por ainda ser também o próprio tema um estigma, a pessoa assume como um defeito da personalidade e um defeito seu e um problema seu e culpa sua, quando não é nada, não tem nada a ver com isso. Podias ver isto ao contrário, que é, eu apesar disto consigo fazer tanta coisa. Exatamente, sim. E tu contas como muitas vezes sobes ao palco com ansiedade, por exemplo. Sim, já me aconteceu. Já tive ataques de pânico, ataques de pânico em palco, por exemplo. Como é que se lida com ataque de pânico em palco? Continuas a dizer texto ou paras? Sim, aconteceu, como eu já tive vários, e lá está, isto tem a ver com um trabalho que se faz no psicólogo. O meu psicólogo, quando eu tive os meus primeiros ataques de pânico, ele disse, olha, a vantagem de ter ataques de pânico é que depois de teres o primeiro e o segundo, quando tiveres o terceiro já sabes com o que é que podes contar. E ficas mais calmo. Consegues abrir uma janela de oportunidade para perceberes com o que estás a lidar. E é este trabalho que te permite fazer. Ou seja, eu estava em palco e começo a ter um ataque de pânico do nada. O que é que tu sentes quando tens um ataque de pânico? Mãos frias, a suar, coração a bater, a sensação de morte iminente, uma desrealização. Parece que te afastas da realidade, que estás a viver duas realidades ao mesmo tempo. E a minha cabeça nesse momento estava dividida em três momentos, em três pedaços, que era um que estava a debitar o texto, outro que estava, eu vou morrer, eu não quero estar aqui, eu não vou continuar aqui, eu vou morrer, eu vou desmaiar, eu quero sair daqui. E condição física tinhas? Sim, a condição física era isto, era mãos a suar, sentia o corpo a tremer, não sei se estava ou não, mas era o que eu sentia. E depois uma terceira parte, que é a parte já do conhecimento, que lidava com o ataque de pânico e basicamente enquanto eu estava a debitar o texto estava a dialogar comigo próprio a dizer, tu já tiveste isto, sabes o que é, mas vais desmaiar, e então se desmaiar é outro espetáculo que as pessoas levam para casa e se tu morreres, sempre quiseste aparecer no Correio da Manhã, portanto... Eduardo, se calhar o António Raminhos, além deste problema, tem também múltiplas personalidades. Eu estava-vos a ouvir a falar do cérebro e eu acho que também é a altura de nós podermos assumir que muito até por causa de uma educação judaico-cristã, às vezes nós fazemos muito mau uso do cérebro, estamos muito mal informados em relação às suas potencialidades e é uma pena, porque se nós o usarmos como deve ser, não nos estragamos tanto como afinal de contas muitos acabamos por fazer contra a nossa vontade e tentando fazer tudo o que entendemos que é mais razoável. Agora, é evidente que este desdobramento de que ele está a falar já é óbvio que temos aqui um homem que acaba por ter uma sensibilidade muito educada e... Já é um caminho feito, com altos e baixos, não é? Claro. Mas que é capaz de ler em tempo real aquilo que está a acontecer e lendo em tempo real, pelo menos tem uma grande vantagem em relação às outras pessoas que não o fazem. Não foge diante daquilo que o está a assustar muito, porque aquilo que às vezes complica nem é tanto
o episódio da ansiedade, que nunca é tão estúpido como às vezes nós podemos imaginar. É o modo como depois tentamos pegar nele, que funciona como um sinal vital, e tentamos domesticá-lo como se fosse um urso que tem que aprender a andar de bicicleta, e quanto mais nós tentamos baixar o volume deste mais alto vital, fica. Mais alto fica. Mas a dada altura o António Raminhos percebe-se pela descrição que faz, porque vai aprendendo, não é? Que esse urso andar de bicicleta tem um tutu, não é? Porque fica menos assustador a dada altura. Mas a ideia é um pouco essa, sem desvalorizar, tirar peso àquilo que é fruto de mecanismos, diria eu, ao mesmo tempo um ataque de pânico é um mecanismo também de defesa, de alguma maneira, faz parte da minha história, e a ansiedade também em algum momento da minha vida deve ter sido útil, por questões que eu vivi. Fight or flight, não é? Sim, e então é uma maneira de tirar peso, porque o nosso problema, e eu não sei se o Eduardo poderá explicar melhor, mas todos nós, eu não sei, há vários estudos que dizem que nós temos 16 mil pensamentos por dia, outros dizem que temos 30 mil, não interessa, o que interessa é que com tanta coisa, tanto pensamento, há muitos que são uma verdadeira bosta. E o problema não são os pensamentos, nós não os controlamos. O problema é a forma como nós nos relacionamos com eles. E a partir do momento que eu dou atenção a um determinado pensamento em detrimento de outro, é uma porta aberta para lhe dar espaço para muito mais, não é? Porque estou-lhe a dar atenção, estou a torná-lo importante. Estás a alimentar o monstro, não é? Estou a torná-lo importante. Isto foi sempre uma pergunta que eu quis fazer desde que ouvi aquela entrevista, portanto, ao fim de 2 anos vou fazer a pergunta. Se tu não fosses o teu próprio patrão, que é o caso, não é? Tu és o teu próprio patrão, não é? Sim. Se tu tivesses um patrão, terias contado? Não sei. É complicado, sim. Não sei. Porque esta questão de a saúde mental, estamos todos muito abertos assim, eu também não teria a exposição pública que tenho hoje. Certo. Portanto... Mas a questão é a exposição dentro de uma empresa. É diferente do que a exposição dentro de casa ou dentro do teu clube de fãs, porque no fundo tu tens um enorme clube de fãs, que são as pessoas que te seguem, gostam do teu trabalho e que te leem, mas há muita gente que não compreende a mesma. Mas essas não interessam nada, não é? Mas incomodam-te? Não me incomodam, mas a questão é eu ao estar a abrir esta porta... Ouviste muita coisa? Das melhores coisas que eu ouvi foi uma vez, e acho que foi a propósito da entrevista do Observador, quando saiu logo, foi um comentário que dizia assim: olha, este como não tem piada, agora finge que é maluco para ganhar dinheiro. E tu pensaste, isto dá um sketch. Eu ri muito. Eu tive que me rir, porque a imaginação do Catano para conseguir chegar a isto. Mas vou agora lançar a pergunta ao Eduardo. Uma coisa é a transparência na família, dentro de um grupo restrito, não é? A outra coisa é, somos todos muito abertos em relação à saúde mental, mas contar no trabalho que se tem uma condição, não sei, uma condição mental qualquer, que muitas vezes é limitativa, não é? Tu sentiste limitado às vezes no teu trabalho ou não? Sim. Deixaste de fazer coisas? Deixei de fazer algumas coisas, às vezes ainda deixo, depende, porque... Para te protegeres? Para me proteger, porque a saúde mental também é um grande exercício de empatia e compaixão. Por ti próprio? Por mim próprio. E se havia momentos em que eu enfrentava um medo, uma obsessão, um medo de contaminação, eu não vou tocar neste sítio porque vai-me acontecer isto e vai-me acontecer aquilo, e eu não tocava e ficava danado, porque é que fizeste aquilo, porque depois de passado um tempo, aquilo passa-me, e eu compreendo que aquela situação não fez sentido, e em vez de ficar, és um idiota, és um parvo, devias ter enfrentado aquilo, nunca vais conseguir, eu agora consigo, nesses momentos, eu perceber... ser gentil contigo. Sim, eu neste momento, eu não estava... Não estava para aí virado, não consegui fazer isso, mas para a próxima vou tentar, se passar pelo mesmo, vou-me lembrar desta vez. Eduardo, quando as pessoas se veem nestes momentos, como o Raminho estava aqui a descrever, essa questão de avanço ou não avanço, quando não avanço é porque falho, quando avanço vou cheio de medo, é possível ir... eliminando os problemas, fazendo esta autoescopia, porque no fundo aquilo que o Raminhos nos está a relatar aqui é uma autoescopia de uma clarividência enorme sobre a sua própria condição. Mas há aqui uma questão que eu também acho que é muito importante em relação àquilo que estavam a referir.
é que muito provavelmente fomos mais educados para aprendermos a ser delicadamente falsos do que a sermos verdadeiros. E quando finalmente somos capazes de ser verdadeiros, e somos capazes de ser verdadeiros em relação àquilo que aparentemente nos fragiliza, nós estamos de facto a pôr as pessoas à prova. E estamos a pô-las, sobretudo, em relação a um aspecto. Até que ponto é que elas gostam de nós por aquilo que nós fazemos, ou até que ponto é que são capazes de gostar de nós, tomando em consideração o pacote todo que acabamos por ser. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que quando nós partilhamos aquilo que somos, e as pessoas sentem, as pessoas nisso são muito acutilantes, sentem que o fazemos com absoluta verdade e que estamos à espera, de alguma forma, de um sinal em relação à capacidade dos outros. Não é só terem compaixão, às vezes é só serem pessoas em relação a nós. Isso ajuda mais os outros do que pode parecer, porque os empurra para verdades das quais eles próprios acabam por fugir. E, portanto, sentiste que ajudaste pessoas, Raminhos? Eu partilho. A grande premissa de eu iniciar as partilhas e o podcast foi tão simples quanto eu não tive, de alguma maneira, procurar dar aquilo que eu não tive, que foi uma identificação. O perceber que eu não estou sozinho. E quando sempre tiveste esse feedback? Sim, tenho tido, e obviamente é bom saber isso. Que ajudaste alguém, não é? E muitas vezes, as partilhas que eu às vezes faço no Instagram, às vezes passo, ainda há pouco tempo, escrevi sobre um dia péssimo que eu estava a ter, e eu faço essa partilha, e estava mal nesse dia. Em busca de festinhas? Não é, escrevi exatamente isso. Isto não tem a ver com isso, tem a ver eu estou-me a sentir assim, mas eu tenho a certeza que alguém se vai identificar com isto. E é uma maneira de eu me sentir menos sozinho e dessa pessoa se sentir menos sozinha. E é nesse sentido. Eduardo, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e meia hora passou assim a correr. Enfim, uma consulta são 45, não é? Pois é, 45 20, minutos. 22 euros. É meia consulta. Eduardo, só mesmo para terminarmos, quando António Raminho fala nesta questão de ajudar os outros e enfim, mostrando-lhes que não estão sós, é um trabalho que pode ser feito só por pessoas que tenham este tipo de exposição, ou tu podes fazer isto com os teus amigos ou com os teus colegas de trabalho? Não, eu não acho que... Eu acho que nós devíamos fazer isto com as pessoas que nos são... Começando pelo princípio, pelas pessoas que nos são mais próximas. E às vezes nós fazemos cerimónia com as pessoas que nos são muito próximas, de tal forma que de repente são tecnicamente nossos amigos ou da nossa família, mas quando nós fazemos cerimónia com elas, estamos a partir do pressuposto que elas talvez não entendam o essencial do que se passa connosco e, portanto, estamos a dizer, olha, eu gosto muito de ti, mas não estás ao nível daquilo que eu vivo. E, portanto, é muito mais agreste do que pode parecer. Assim, é muito mais de braços abertos, no sentido de dizer, olha para dentro de mim e repara que mesmo que eu possa ter aspectos com os quais tu não te identificas de todo, se tu olhares com atenção, vai ser muito menos xenófobo do que nos tempos que correm. As pessoas são umas em relação a outras, com consequências trágicas, como todos nós sabemos. Agora, deixa-me só dizer uma coisa antes de terminar, se me dá licença. Sim, claro. É que, o programa é seu, o do Raminhos é outro. Não, eu só ia dizer que eu gostava muito que ele de vez em quando viesse fazer-nos uma visita, não é? Só por isso. Olha o desafio. E, portanto... Que tal? Eu ia terminar só dizendo que para mim é uma honra enorme estar aqui com o Eduardo Sá, esta entidade da saúde mental em Portugal, e que já esteve o prazer, a minha mulher já esteve o prazer de estar com o Eduardo numa ação, foi num colóquio, já não me lembro, mas ela contou-me, e aliás, eu até, na altura, ela trouxe-me o último livro, e para mim é um prazer. O último livro é ótimo e para quem tem adolescentes aconselho vivamente. Eu aconselho vivamente a não ter adolescentes. Obrigada a ambos. O desafio está feito. Muito obrigado, António Raminhos, tens cá a voltar. Muito obrigado. Eduardo, um grande abraço. Obrigada. E nós encontramos amanhã sem o António Raminhos, mas vai ser bom, não é mesmo? Tá bem? Se eu quiser. Já sabes. Até amanhã, Eduardo. Até amanhã. Se
gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.